Vamos orar então sobre essa palavra aqui e depois a gente já começa. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado a tua palavra, o teu evangelho. Te agradeço porque cada vez que eu estudo, que eu leio a tua palavra, Senhor, eu me sinto mais apaixonado por ela e ao mesmo tempo eu me sinto mais humilde, Senhor, porque eu entendo que é o Senhor que promove tantas coisas maravilhosas na nossa vida, que às vezes basta a gente se entregar para o Senhor e que o Senhor vai fazer a tua obra em nós, Pai. Em nome de Jesus, ilumina o nosso coração para que nós possamos entendê-la, para que ela possa ser algo que venha produzir muitos e muitos frutos em nós, Pai, na nossa vida diária, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso, vamos continuar aqui a nossa série aos Gálatas. Eu tenho estudado isso e já li algumas vezes o livro de Gálatas, já estudei, já preguei sobre ele, mas cada vez que eu leio, parece que algo se abre de novo diante de mim e Deus ele fala coisas diferentes no meu coração e ele vai transformando ainda a minha caminhada de fé, e é algo assim sensacional, como a palavra ela não se esgota, como ela... Cada vez que a gente se depara com ela abre um leque de novas coisas, de coisas que nós ainda vamos ser edificados através dela, ainda vamos ser ensinados através dela, e é sensacional. E poder estar compartilhando isso aqui com vocês, uma série dessa é realmente um privilégio, é muito bom. E eu espero que a mesma empolgação, às vezes, que eu tenho, né? De pregar ela, que possa gerar empolgação no seu coração também, para que possa transformar a nossa vida. O nome da mensagem de hoje é o tutor e a promessa. Nós vamos falar sobre a segunda parte do capítulo 3 do livro de Gálatas. Eu dei o nome, né, dessa mensagem, o tutor e a promessa. O tutor é aquele que cuida, né? O tutor é aquele que guarda, aquele que ensina, né? Depois eu vou falar um pouquinho a palavra no grego é pedagogos, né, que vem a palavra pedagogia, né, que é ensinar e cuidar. Enfim, aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero ler aqui, capítulo 3 de Gálatas, a partir do versículo 15. Tá bom? Giga já colocou aí? Isso aí. 3,15 fala: Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. 17, quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Só para recapitular um pouquinho, nós falamos sobre o tema do livro de Gálatas semana passada. Qual que é? Qual que é? Liberdade em Cristo. Esse é o tema do livro de Gálatas, e Paulo estava combatendo então as pessoas que queriam voltar a práticas judaicas, tá? Só para relembrar. E aqui ele está falando sobre a lei, e a lei ela é dada por Deus para Moisés, certo? Beleza? A lei de Deus, a lei, os mandamentos e tal, ela é dada por Deus para Moisés. Moisés vai lá no monte e recebe as tábuas da lei, certo? Todo mundo comigo nisso? Beleza? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? O que ele está dizendo para aquele povo é a lei que veio 430 anos depois. Depois do quê? Depois da promessa que foi feita a Abraão. Certo? É bem importante a gente entender isso aqui. Então Paulo fala, né? Quero dizer isto, no 17, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa.
Do que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo assim para eles, né? Vocês estão se apegando à lei que veio 430 anos depois da promessa de Cristo. Paulo está dizendo assim, com isso vocês anulam a promessa. Se vocês seguirem a lei, se vocês quiserem seguir o judaísmo ou as práticas judaicas, vocês acabam se apegando à lei e eliminando a promessa de Cristo para a vida de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que ele começa dizendo assim, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Ou seja, tem uma promessa para aquele povo que ia mandar, e aí depois ele fala, né, não a muitos, mas isto é, Cristo, ele fala no 16, que a promessa que Deus deu a Abraão é a promessa que se trata de Cristo. Depois a gente vai entender qual que é a função da lei. Porque o que acontece? Quando eu começo a falar aqui sobre lei para vocês, sobre práticas judaicas, sobre a gente querer viver um cristianismo a partir do nosso esforço, das coisas que a gente faz, não, Senhor, eu sou bom e tal, né? Eu consigo ser santo e tal. A gente acaba falando tanto disso, e eu acabo falando disso, e a gente estudando isso, que a gente acaba quase que não considerando o papel da lei nas nossas vidas. Só que a lei de Deus, ela tem um papel em nós. E nós vamos ver qual que é o papel. Como ela tinha no povo judeu, como ela tinha nos cristãos. Qual que é esse papel, nós vamos entender aqui. Por isso que fala o tutor e a promessa. Estamos entendendo? Beleza? Estão junto comigo ou já me abandonaram faz meia hora? Não, né? Então, né? Aí ele fala assim, 18, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante promessa. Abraão veio antes de Moisés, certo? Beleza? 19, qual era então o propósito da lei? Aqui Paulo explica algo muito importante que nós precisamos entender. Porque nós vamos entender qual é a importância da nossa busca por santificação. Qual é a importância da nossa busca por querer viver reto. Qual é a importância da gente ser constrangido, às vezes, pelo nosso pecado? Da gente se deparar com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, com os nossos sentimentos e dizer assim, poxa, Senhor, eu já não era mais para estar sentindo isso. Senhor, eu já não era mais para estar pensando isso. Mas isso ainda me persegue. Mas a nossa busca, ela não cessa. Nossa busca pela presença de Deus, por viver cada vez mais reto, do ponto de vista da nossa vida corriqueira, da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí ele fala no 19, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos. O que ele está dizendo? Qual que é então o sentido da lei? Ele está dizendo assim, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Quem é esse descendente? Jesus. Pela mão de um mediador. 20. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus. Olha só que interessante isso aqui. Então, a lei se opõe às promessas de Deus de maneira nenhuma, ele fala. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo especificamente para esse povo aqui, para essas igrejas. Ele está dizendo assim, se essa lei pudesse produzir justiça, a justiça viria através dela. Ela não pode produzir justiça. Trazendo para o nosso dia, se a nossa conduta, se a minha vida, se a minha busca por santificação pudesse produzir justiça, pudesse anular os meus pecados, então para que eu precisaria de Cristo? Vocês conseguem entender isso? Se a sua própria justiça, se a minha própria justiça, se a nossa própria conduta pudesse produzir salvação, então não precisaríamos da promessa de Abraão, da promessa que se cumpre em Cristo.
não precisaríamos dele, não precisaríamos nos render a ele, porque aí nós seríamos capazes de produzir isso. Mas o que Paulo está dizendo é que a lei não é capaz de produzir, a nossa conduta não é capaz de produzir, aquilo que a gente faz não é capaz de produzir, mas a lei tem uma função. Ela tem uma função. E fala assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus, fosse dada aos que creem. 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, nela encarcerados, nela presos, até que pela fé que haveria de vir fosse revelada. Olha só, 24. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Em tese, de uma maneira bem prática para a gente entender. Para que a lei, o que era a lei para esse povo? A lei, ela revelava que esse povo não dava conta. E ao mesmo tempo ela conduzia aquele povo, era um tutor, até que o povo não tivesse maturidade para que Cristo fosse revelado, ou até Cristo vir. Então aquela lei era um tutor, ela cuidava do povo, ela ensinava o povo, mas o fim dela é Cristo. Paulo fala isso em outra carta. O fim da lei é Cristo. O que a nossa vida ela mostra para nós? Assim como a lei mostrava para aquele povo. Sabe o que a minha vida mostra para mim? Se você pensar agora, pensa aí você. Pensa aí. O que a tua vida mostra para você mesmo? Quando você tenta ser uma pessoa reta. C.S. Lewis diz assim, né? Você nunca vai saber o quão difícil é ser santo até que você tente. Você nunca vai saber o quão difícil é levar uma vida reta até que você tente. E o que a nossa vida ela mostra para nós? Que pela lei, que pela nossa obra, nós não damos conta. E a lei, ela conduzia o povo, mas ao mesmo tempo ela expunha o pecado do povo ao ponto de fazer as pessoas terem que sacrificar e matar animais para que os seus pecados fossem perdoados, porque o pecado gera... O que o pecado gera? O pecado gera morte. De que promessa é essa que ele está falando? Eu quero ler um outro texto que está em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Que promessa é essa que Deus fez a Abraão e que o povo estava anulando por querer seguir a lei? Gênesis capítulo 12. E depois eu quero ler um pedacinho do 15 também. Gênesis 12. Um, 2, fala assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. 2, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos serão, por meio de Abraão, mas por meio dessa promessa que Deus faz a Abraão. Ele falou pelo meio da lei? Ele falou pelo meio da promessa. Pelo meio da promessa. Gênesis 15, do 1 ao 6, fala assim. Gênesis 15, fala assim. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: soberano Senhor, o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco?
E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. E aí eu quero ler, deixa eu ler um pedacinho mais aqui. Levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso foi como justiça. Então, desde Abraão é pela fé. Porque Abraão creu na promessa de Deus. Você consegue entender isso? Tem algo bem interessante aqui. Deus, ele leva Abraão para fora e diz assim: olha as estrelas do céu. Certamente era noite porque ele podia ver as estrelas. E quanto mais escura a noite, às vezes as pessoas dizem, né? Quanto mais escura a noite, mais estrelas aparecem. Claro que se o dia estiver limpo, né? Quer dizer, a noite, não o dia, né? Certo? Porque senão não enxerga. Se tem muita nuvem, se estiver chuvoso, não enxerga. Então, quanto mais clara está a noite, mais a gente vê as estrelas. Amém? Talvez, quanto mais a gente se depara com a nossa vida, que ela não é muito limpa e não é muito clara, e às vezes ela é cheia de escuridão, quem sabe mais a gente pode enxergar a promessa de Deus na nossa vida por meio de Cristo. E é isso que Jesus faz. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele revela em nós que nós não somos justos e limpos e maravilhosos. Ele revela que não, a lei tem esse papel, tinha esse papel, de revelar que o povo não dava conta. Eu quero ler mais um texto aqui que fala assim, olha só o que eles faziam e como funcionava. No 9. E aí Deus fala, né? Eu sou o Senhor, te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar a terra como herança. E aí no 9 fala assim: respondeu o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe os animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As árvores, porém, ele não cortou, as aves. O que Abraão fez? Ele pegou os animais e cortou ao meio, ele matou os animais. E dividiu em 2. Certo? Isso ali, o que ele estava falando? Deus estava selando com ele a promessa. Deus estava selando a promessa dele com Abraão. Era assim que fazia. Cortava um animal ao meio, dividia em 2 e ele selava a promessa. O que queria dizer? Queria dizer que aquele que não cumprisse a promessa ia gerar morte igual a dos animais. O sangue ia ser derramado. Isso aqui é extremamente interessante. É muito interessante. Isso era a promessa que Deus fez com Abraão. A promessa que Deus fez com Abraão. Através do sangue. Certo? Vocês entenderam isso? Ele disse, eu vou te dar a terra por herança, eu vou te dar um filho, e traz os animais para a gente selar isso que eu estou te falando. Ele corta os animais no meio e abre. Olha só o que acontece no versículo 17. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, ferezeus, refaíns, dos amorreus, cananeus, dos gigazeus e jebuseus. O que eu quero que vocês prestem atenção depois que o sol se pôs, a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Sabe quem que era? Deus. Deus passou pelo meio, selando aquela promessa, e dizendo, eu vou cumprir essa promessa, até que o meu próprio sangue seja derramado através de Cristo, para que essa promessa seja cumprida em vocês. E a partir desse momento, vai ser fechado esse ciclo, o ciclo dessa promessa, e eu vou abrir um outro ciclo, não por meio do sangue de animais, mas por meio do sangue do meu filho. É aí que o Giga faz os cortes depois e que ele bota lá, isso me deixa doidão.
Porque isso aqui é sensacional. Deus, ele faz a promessa, o próprio Deus fala ali, como a escuridão, que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, Deus passou no meio daqueles animais, selando a promessa e dizendo, essa promessa aqui vai ter validade até que eu mesmo me faça carne, que eu mande o meu filho e que o sangue dele seja derramado, porque daí essa aliança dessa promessa a Abraão vai se fechar, e eu vou abrir uma nova aliança em Cristo, que vai continuar sendo pela fé, porque aqui também era pela fé. Só que a diferença é que aqui Deus estava preparando um povo para que o seu filho viesse. E agora o filho já veio, já derramou o seu sangue. E é dessa promessa que Paulo está falando. É dessa promessa. Está dizendo, vocês estão se atentando para a lei, para a força de vocês, para a vida de vocês. Olha para a minha promessa. Olha para a promessa do meu filho, que foi selada com sangue. Primeiro o sangue dos animais, depois o sangue na cruz do Calvário. Daquele sangue que foi derramado, mas ele não ficou derramado porque Jesus vive. Gente, isso é sensacional, é maravilhoso. E como é apaixonante entender essa palavra, como é apaixonante entender que, por isso, eles estavam sob o comando, sobre o cuidado da lei até Cristo. Até Deus cumprir isso. Agora a lei não tem mais função. Acabou a lei. Era um tutor até que o povo não tinha maturidade. Era um tutor até que o povo não tinha essa promessa sendo selada novamente. Tem uma frase bem interessante que eu quero ler aqui, que fala assim, qualquer que seja o motivo pelo qual Deus dá ordens ao seu povo como viver, não pode ser para conquistar a aceitação dele. Falando da lei, essa frase ela fala da lei. Olha só. Qualquer que seja o motivo pelo qual Deus dá ordem ao seu povo como viver, nós temos ordens como viver. Amém? A Bíblia ela é um manual prático. Mas isso não serve para que nós sejamos aceitos por Ele. Porque você já é aceito por Ele. Porque eu já sou aceito por Ele. Porque eu sou aceito por Ele não por causa do meu sacrifício, mas por causa desse sacrifício do sangue que foi derramado, que fechou uma aliança e abriu outra. Nós não buscamos seguir uma vida santa para ser aceitos, nós já fomos aceitos. Nós não buscamos isso para sermos amados, nós já somos amados. Nós não fazemos isso para nos sentir valiosos, nós já somos valiosos. Você é muito valioso, eu sou muito valioso. Porque foi por mim, foi por você que Ele derramou o Filho, o sangue do Filho dele na cruz, Ele fechou um ciclo e abriu outro. Isso é o Evangelho, gente. Isso é o Evangelho de Cristo. O Evangelho e a lei trabalham juntos, mas o Evangelho vem primeiro. O Evangelho e a lei no sentido da nossa vida, da nossa busca por conduta, da nossa busca por serenidade, da nossa busca por ser mais justo com as pessoas, de ser mais honesto, de ser mais verdadeiro, anda junto com o Evangelho, mas o Evangelho vem primeiro. Porque a nossa vida, ela é resultado do Evangelho e não o contrário. Consegue entender isso? Amém? Eu quero terminar aqui porque primeiro que o texto ele é autoexplicativo e se a gente entender essa promessa que Deus fez a Abraão e fala que ele creu, isso foi acreditado como justiça. Se a gente entender que isso se
conclui em Cristo e que abre um novo ciclo, que abre uma nova aliança no meu sangue, fala em Mateus capítulo 26, né? Essa é a nova aliança no meu sangue. Se a gente sair com o entendimento disso, se isso cair no nosso coração hoje, isso transforma a nossa vida. Com certeza transforma. Tem uma frase do Timothy Keller que fala assim, eu quero concluir com essa frase. A menos que saibamos quão grande é a nossa dívida, não podemos fazer qualquer ideia de como foi profundo o pagamento de Cristo. A menos que saibamos quão grande é a nossa dívida, não podemos fazer qualquer ideia de como foi profundo o pagamento de Cristo. Amém? Se a gente tiver um pouquinho revelado, realmente, o tanto da nossa dívida, do nosso pecado, da nossa essência, se a gente não conseguir entender um pouquinho disso que seja, a gente não vai ter ideia de quão pesado foi Jesus morrer naquela cruz. Só que se a gente tiver um pouquinho dessa ideia, a gente vai correr para Ele. Porque a gente vai ser muito mais grato. Muito mais grato. É disso que fala a parábola dos trabalhadores na vinha. A gente já falou sobre ela e talvez um dia a gente volte a falar sobre ela. Amém?